Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos de fato dar início ao curso. A gente começa a entender um pouco mais sobre os materiais, os conhecimentos necessários em torno dos materiais que a gente pode utilizar na vida profissional, independente da área. Atualmente existe uma gama de materiais disponíveis no mercado com características bem distintas. A gente pode dizer até de certo modo que hoje há materiais para tudo. Todas as características necessárias a gente consegue obter, seja no comportamento mecânico, químico ou interação com componentes corrosivos. Hoje, assim como vem sendo desenvolvido, principalmente nas duas últimas décadas, os materiais têm tomado uma proporção muito grande no sentido de auxiliar. Cada vez mais os materiais são combinados para obter novas características. E para isso, imaginando uma atuação na nossa vida profissional, é fundamental que a gente tenha o conhecimento prévio de como esses materiais se comportam, de como eles funcionam num contexto amplo, num contexto global e também em aplicações específicas. Antes de entrar nos materiais ou nas suas características, em detalhes propriamente dito, alguns conceitos precisam ficar firmes, precisam ser mais consolidados do ponto de vista do nosso estudo. Conceitos como, por exemplo, apresentados na ementa da disciplina, tensão e deformação, o que é a tensão e o que é uma deformação em um material, o que são essas características, o que elas representam de fato, e também como a gente entende isso para uma determinada aplicação. Se eu quero usar um material que tenha características X, qual deve ser a tensão e a deformação que eu devo observar nesse material? Ele existe? Ele está apto ao nosso uso, à nossa aplicação? Ou é um material que precisa ser modificado? Para isso, a gente tem que entender primeiro o conceito de tensão e deformação. Outro conceito bastante amplo é o de cisalhamento, que é uma resposta do material a uma certa requisição. Todas essas características são respostas a uma solicitação que esse material sofreu. Outro ponto, cálculos de estruturas isostáticas simples e associadas, também são conceitos importantes e a gente precisa fixar bem. Resistência à flexão, eu acho que isso é uma coisa mais próxima da realidade, entender o quanto um material consegue flexionar ou não, ou até que ponto essa flexão é segura do ponto da aplicação. Estado hidrostático de tensões, também outro conceito que precisa ser bem fixado. E, por último, um tópico que a gente vai desenvolver um pouco mais, que são as propriedades mecânicas dos materiais. Porque esse tópico vai ser o que a gente desenvolve mais ao longo desse curso. Porque é a partir das propriedades, a partir de cada propriedade, é que a gente determina a aplicação. Então, não adianta eu quero usar um determinado tipo de material. Beleza, a gente escolhe enquanto projetista, engenheiro, responsável por um projeto, a gente tem uma gama de materiais disponíveis, como já foi citado. Só que a gente precisa conhecer as propriedades desses materiais para poder saber se ele é válido para aquele tipo de aplicação. Imagina que você está numa extração de um determinado mineral, está no meio ambiente ali, e você tem um tipo de aço que seria apropriado, atende às propriedades para aquilo, mas ele reage com o mineral que você está extraindo do solo. Com o tempo, isso vai causar um problema, corrosão, outras reações que não seria legal. Imagine um reator de aço também, seguindo o mesmo exemplo, no qual você vai preparar uma reação química. Só que esse aço tem as propriedades mecânicas, mas não tem as propriedades químicas necessárias. Ele interage com os produtos ou com os reagentes que estão lá. Esse material não pode ser utilizado. Todo esse conhecimento, essa lógica, esse conceito inicial, parte dos princípios
da resistência dos materiais, e é dentro desse contexto, dentro desses princípios, que a gente desenvolve o conteúdo dessa disciplina. Para isso, a gente precisa retomar um conceito já visto em física, visto parcialmente também na mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte, que é o conceito de tensão aplicada a um material. São conceitos próximos, eu faço sempre esse comparativo da mecânica dos fluidos com a mecânica dos sólidos, porque os conceitos aplicados são próximos, eles seguem a mesma lógica. A diferença é quando está aplicado a fluidos e quando está aplicado a materiais sólidos. Uma definição simples e direta do livro do Ribellet, que tensão é a medida de força por unidade de área, geralmente definida para um ponto material. De forma bem geral, esse ponto material pode ser um sólido ou um líquido. Aqui a gente vai fixar sempre o tratamento em materiais sólidos como prioridade, como principal. Líquidos têm momentos para isso, porque o resultado, a forma que que esses materiais se deformam com a ação da força, muda. A tensão, as energias aplicadas podem ser as mesmas, mas a forma como o material reage é diferente. Então, vamos fixar nosso conceito para tensão ou qualquer força, energia aplicada em materiais sólidos, que é o objetivo dessa disciplina. Matematicamente, temos essa definição de tensão, tensão normal, como o limite quando a variação da área, nossa área, tende a zero, da relação força por área. De forma bem generalista, bem superficial, é uma relação da força por área. Essa força aplicada a um determinado ponto. Pode ser um ponto infinitesimal, um ponto material, ou integrada para o meio macroscópico, pensando assim. Mas, de forma geral, a gente pega a relação de força por área, como já vem sendo visto. No caso de tensão de cisalhamento, a gente também observa a mesma definição, é uma medida de força por unidade de área, atuando de forma tangente à área. Diferente lá da força normal, a tensão de cisalhamento é uma força tangente à área. Observe na ilustração do gráfico como uma força aplicada pode ser decomposta nas diversas dimensões. Aqui temos um plano ZY, ZX. Aqui temos uma tensão ZY e uma tensão ZX. Orientação da área e a nossa direção. Orientação da área, plano Z, direção Z. E também direção Y está aqui. Então, essa força no campo bidimensional ou tridimensional ou unidimensional vai depender do tipo de análise que a gente quer fazer. Normalmente, sólidos a gente usa bi ou tridimensional. Isso fica com uma definição do quanto aprofundado esse processo vai estar para a gente identificar se é bi ou tridimensional. Para início, a gente pega simplesmente planos bidimensionais para analisar isso em um conceito mais simples. A gente analisando dessa forma consegue expandir isso para o meio, depois vai observar corpos de prova, como reagem, e materiais e todas as suas características. Como proposta para vocês, eu tenho uma pequena atividade para fixar alguns conceitos, para introduzir realmente o assunto e colocar vocês nessa ideia. Então, eu trouxe aqui 4 questões. Essas questões vão ajudar, vão auxiliar a gente no sentido de ter um aprofundamento maior. Por exemplo, como uma análise de resistência dos materiais pode auxiliar nos cálculos de projeto para um escoamento de fluidos em tubulações industriais? Quais os fatores da resistência dos materiais a gente precisa entender? Eu quero que vocês pensem, reflitam um pouco sobre isso e a gente vai usar o fórum para tomar essas atividades, colocar, todos devem participar, um coloca a atividade, o outro colega complementa, alguém discorda, concorda e por aí vai. O fórum vai ser o espaço aberto para que a gente discuta do mesmo modo que a gente discutiria se estivesse presente na sala de aula. Quais os fatores que devem ser levados em consideração para ajustes no processo?
Imagine que você tem uma proposta inicial, faz o seu projeto e depois você quer ajustar para que ele fique de forma otimizada. Então, que fatores devem ser levados em consideração? Podem pegar isso para exemplos de qualquer área. Outro ponto, quais as limitações de um cálculo industrial no qual não se usam os fundamentos de resistência dos materiais? Imaginem um processo, peguem um processo qualquer e analisem. Se não tivesse usado os conceitos de resistência dos materiais, o que poderia ter acontecido com aquele projeto, com aquele processo como um todo? Ele teria sido bem sucedido ou não e por quê? Não é simplesmente, ele não seria legal porque não usou os conceitos. Não. O que exatamente, quais foram ah, as propriedades, as características que foram colocadas naquele ponto para que isso tivesse realmente feito uma diferença? Usar ou não usar? Isso é o que eu quero que vocês entendam. Por que tem vantagem e desvantagem, coisas desse tipo. Por último, como otimizar um processo por meio de cálculos que envolvem os conceitos de resistência dos materiais. Leia um pouco sobre otimização de processo, otimização no geral, independente de qualquer coisa, como otimizar um processo e daí quais são os componentes da resistência dos materiais que são aplicados a isso. Uma dica é siga em relação à interação, comportamento mecânico, químico, biológico também, interação, coisas desse tipo, degradação do material. Peguem esses detalhes para a gente discutir amplamente na próxima aula, mas lembro que isso deve ser colocado lá no fórum, porque a partir da resposta de vocês é que eu vou conseguir ter um detalhamento de que linha vocês estão seguindo e como a gente pode fixar exatamente essa ideia, essa proposta. Uma definição rápida aqui é que é o estudo das tensões e das deformações que desenvolvem nos sólidos resultantes de forças exteriores aplicadas a eles. O que isso vem trazer de novidade? O que seria essa definição? Resultante de forças exteriores aplicadas a eles. Um sólido qualquer, ele tem a característica própria, ele permanece parado até que alguma força externa promova uma modificação nele. E é justamente esse ponto, essa interação, que a gente vai entender. Se eu pegar um objeto pesado, um objeto de cerca de 1.000 kg, por exemplo, um exemplo aleatório, e tento empurrar esse objeto, ele está fixo no chão, provavelmente eu não vou conseguir. Existem algumas condições para que eu consiga: posição, torque, distância, inclinação que esse objeto está, enfim, são conceitos comuns da física e da mecânica que a gente aplica à resistência dos materiais. E então, como entender o comportamento mecânico de um material? A gente entende esse comportamento por meio das propriedades, mas o que de fato a gente analisa nessas situações? Aqui eu trago um gráfico rápido, prático, assim, bem ilustrativo de como aparece geralmente as propriedades mecânicas dos materiais, que mostra já um pouco do seu comportamento. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, eu tenho aqui tensão e deformação. Um detalhe importante. Geralmente, o comportamento mecânico de um material é apresentado na forma de gráfico, esse gráfico que pega tensão em função da deformação. Por que isso acontece? Boa parte, se não todos os materiais utilizados na prática, eles já foram previamente caracterizados e combinados para ter exatamente isso, o comportamento, tensão, deformação deles. Isso ajuda na comparação, no efeito comparativo de um material com outro. Então vai ser bastante comum daqui para frente vocês verem esse gráfico de tensão, deformação. E só o formato do gráfico já diz qual é o tipo de material. Por exemplo, nesse caso bem característico, material frágil. Um detalhe, tenham em mente a definição de o que é frágil, o que é dúctil, o que significa ruptura. Esses termos a gente vai trabalhar ao longo disso, mas quanto antes fixar esses termos, melhor.
Um material frágil tem um comportamento praticamente linear. O que isso quer dizer? Do ponto de vista matemático, quanto mais eu aumento a minha tensão, mais eu aumento a minha deformação. Segue um padrão linear, seguindo uma equação do primeiro grau, posso dizer assim, e eu tenho um determinado comportamento. O que isso diz na prática? Que esse material, quando sofre uma tensão, ele vai deformar até certo ponto e depois vai romper. Esse ponto marcado aqui em cima é o ponto que ele rompe. Ele tem uma deformação mínima e depois disso rompeu. O que quer dizer? Que ele tem pouco deslizamento, aí tem toda uma questão por trás do conhecimento da estrutura cristalina do material. Lembrando que esse estudo de estrutura cristalina não é o objetivo do nosso curso, isso vocês conseguirão ver mais à frente em uma disciplina específica de materiais ou em algumas outras aplicações. Mas o fato é, não ocorre um escorregamento, um deslizamento, só para o termo ficar fixo. E aí se caracteriza como um material frágil. Ele é definido como um material que rompe de forma drástica. Pensando assim, um material frágil, como exemplo, coloca o vidro. O vidro você não consegue entortar normalmente. Na temperatura ambiente, ele é um material frágil. Ele tem uma pequena deformação e depois rompe. Outro tipo de material comum, material dúctil. Veja a diferença para uma mesma tensão aplicada da deformação de um material dúctil para um material frágil. E também esse ponto aqui, que é o ponto de rearranjo cristalino, as estruturas cristalinas se modificam e tentam impedir que aquela deformação ocorra. E daí o material tem essa zona intermediária e depois ele segue já um ponto perdendo as suas características até o rompimento. Outro conceito que a gente vai ver bastante, vai definir, é o conceito de tenacidade. Assim como resiliência, tensão, esses nomes vão estar presentes no nosso curso, na nossa discussão diária assim, em relação a esse conteúdo, porque eles são usados para caracterizar bem o material. O que é um material com alta tenacidade? O que é um material resiliente? O que isso indica na prática? Que tipo de aplicação eu posso dar para esse material? No segundo gráfico, eu já tenho uma amostra um pouco diferente aqui, que seria de um aço A qualquer, não tem especificação, só exemplos para a gente observar um aço qualquer A e um aço B. O que muda de um para o outro é que com tensão e deformação eu tenho comportamentos diferentes. Assim, esses aços vão ser aplicados em situações diferentes, porque um deforma mais, outro deforma menos, um rompe com uma deformação pequena, outro rompe com deformação grande. Esse aqui tem uma resistência máxima na primeira etapa em um valor, esse aqui tem outra. Enfim, limite de elasticidade, módulo de elasticidade, são vários conceitos que precisam ficar claros para que a gente siga nessa etapa. Lembrando que, principalmente para a caracterização dos materiais, que é o tópico que a gente vai aprofundar mais ao longo desse curso. Dando continuidade, a gente pensa o seguinte: um projeto industrial ele requer um amplo conhecimento do comportamento mecânico quando o material é solicitado ao trabalho. A gente já tem essa noção, já discutiu um pouco disso, mas que tipo de conhecimento é esse? O que é o comportamento mecânico, as interações? São as características. Situações como força lateral aplicada no sentido de tracionar o material para que ele tenha uma resposta a isso e a gente entenda como esse material vai se comportar na prática quando ele for tracionado. Isso é um conhecimento interessante e é um tipo de teste razoável a ser feito. Outro ponto está ligado à questão de torque. O quanto o material resiste a essa mudança, o quanto ele resiste a essa característica que ele pode ter
de entortar, fraturar ou simplesmente resistir. Imagina um poste de rua, um poste de sustentação de lâmpadas. Ele tem uma parte vertical e tem as componentes horizontais que sustentam os fios. Aquele material é desenvolvido pensando para que ele resista à tensão gerada ali, tensão não tensão elétrica, mas tensão de força mesmo, o peso que aquele material induz. Ele não pode ser projetado para ser um material que tenha muita deformação, mas ele também não pode ter uma fratura frágil com pouca deformação. Tem que encontrar um intermediário. São detalhes que ensaios como esse mostram e conseguem definir melhor o que cada material tem, o que é exatamente a sua característica. Para deixar mais definido do ponto de vista matemático e também um equacionamento do que a gente usa, tem um outro detalhe. As definições de resistência estão relacionadas de acordo com o comportamento da deformação quando ocorre uma tensão. Observe que desde o início a gente fala tensão e deformação. Todo o comportamento mecânico do material vai estar permeado por isso, tensão e deformação. Essa deformação ocorreu porque ele teve uma determinada tensão. E claro, mais na frente a gente vê os detalhes, o que pode gerar tensão, como resolver algum problema, coisas mais detalhadas. Mas primeiro a gente tem que ter a ideia global de como um processo desse funciona. Por exemplo, uma das equações que a gente usa para demonstrar isso é a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a tensão é diretamente proporcional à deformação. O que isso quer dizer na prática? Materiais que têm esse comportamento, que eles obedecem a essa relação direta de tensão e deformação, são chamados de materiais Hookeanos. Materiais que não têm isso, materiais não Hookeanos. E tem também alguns materiais que em uma determinada faixa eles têm esse comportamento elástico, né, essa coisa de a tensão ser proporcional à deformação, e depois eles têm um comportamento modificado, que é quando ele passa para a zona plástica. Nos gráficos anteriores, tinha uma parte da imagem que mostrava a região elástica e outra região plástica. Tem a seguir um vídeo ilustrativo disso, que é um ensaio tensão-deformação em um corpo de prova, com o gráfico sendo montado em tempo real. Nele vocês conseguem observar tranquilamente a zona elástica, a zona plástica e também a ruptura do material. A seguir tem esse vídeo e depois prossigo com um comentário. Depois de observado esse vídeo de como é o comportamento do material, deu para observar claramente o começo do gráfico, o ponto que ele tem uma inflexão e vai até a ruptura, o corpo de prova também aparecendo fraturado. Então temos o seguinte, como detalhes, o comportamento elástico de um material mostra que ele pode aumentar e diminuir a sua área se você estiver dentro dessa região elástica. Isso na prática quer dizer que um material elástico, quando a gente começa uma deformação, se ele não atingiu o ponto máximo da elasticidade, ele consegue retornar à condição inicial, às dimensões iniciais, e isso, entre aspas, é um processo 100% reversível. Entre aspas, porque tem um outro conceito que é fadiga de materiais, que vai ser estudado mais à frente. Mas, no geral, qualquer material que você deforma dentro da zona elástica, ele vai ter esse comportamento de aumentar
e depois, quando tirado o esforço, volta para sua condição inicial. Por outro lado, o material plástico, ou dentro da zona de plasticidade, ocorrendo uma deformação desse material, ele não retorna mais à sua posição inicial. Ele perde essa característica de retorno à sua condição inicial. E isso modifica drasticamente o tipo de aplicação, o preço, as características no geral de um material como esse. Aqui também tem mais um exemplo para ficar bem evidente de um material dúctil e um material frágil. Observe sempre que a relação dos materiais vai estar com a tensão e a deformação. Materiais frágeis, geralmente é observado o seguinte: um material frágil tem um comportamento de resistir a altas tensões, mas de ter fratura rápida, também chamada catastrófica, e ele falha sem aviso prévio. Imagine assim, é o mesmo exemplo lá do vidro. Por outro lado, o material dúctil, ele deforma elasticamente até um certo ponto, muda o seu comportamento e deforma de maneira plástica até o ponto do rompimento. Algumas aplicações exigem muito que o material tenha essa mobilidade, que ele consiga deformar um pouco ou deformar bastante antes de romper. Não posso usar, não posso ter aplicações diretas, dizer o material frágil é melhor porque ele aguenta altas tensões, ou o material dúctil é melhor porque ele aguenta muitas deformações. Tudo vai depender de como isso foi colocado, qual é o seu objetivo com esse material. Tem a definição, por exemplo, o material dúctil é qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes de sua ruptura final. Como eu falei, se isso for o interesse, que ele deforme sem perder as características dele, claro, ele deforme e fique longe da zona de rompimento. Eles são utilizados por absorverem grande quantidade de energia ou choque. Se você tem muitas vibrações no seu material, na sua aplicação final, choques ou impactos, coisas do tipo, é interessante que seja utilizado um material dúctil. Porém, até que ponto ele tem que ser dúctil? Ele também tem que ter uma resistência para aguentar uma tensão elevada. Para isso, uma combinação com algum outro material mais frágil. Lembrando que frágil não indica que o material é ruim ou fraco. É muito comum ter esse tipo de interpretação que um material frágil é ruim. Não, material frágil não é ruim. O frágil é uma indicação do tipo de fratura que ele tem. Fratura frágil. Não está relacionado ao uso comum da palavra frágil que a gente tem, que é para coisas mais fracas, entre aspas. Tá? Como definição, tem material frágil apresenta pouco ou nenhum escoamento antes da ruptura. Isso quer dizer que ele pode romper a qualquer momento. É mais difícil de gerenciar nesse sentido, mas, dependendo da aplicação amplamente controlada, isso é fundamental mesmo para o uso. Tem uma discussão que eu quero que vocês façam. Pode usar fórum, grupo do WhatsApp ou qualquer outro ambiente, mas que a gente vai retomar essa discussão em aulas posteriores e é necessária a participação de vocês. E daí eu faço a seguinte pergunta: o que é melhor, um material dúctil ou um material frágil? Eu coloquei como dois exemplos, não é exatamente esse material, mas no universo Marvel, pensando assim, fibra de carbono, que é o material que mais se aproxima dessa roupa, e um aço de alto desempenho, que é o que mais se aproxima dessa roupa ou armadura. Dentro desses dois materiais, o que seria melhor? Quero que vocês discutam isso entre si e cheguem a uma definição. O que exatamente é melhor para isso? Tá aqui as referências que a gente usou hoje. Tem, como eu sempre falo, materiais complementares que vocês podem pegar em qualquer lugar disponível. Estejam sempre à vontade para procurar, para compartilhar com os colegas também,
porque todo conhecimento compartilhado, ele aumenta. Então isso é bem legal. Era isso que tinha para mostrar para vocês hoje. Bons estudos, espero que todos continuem bem, cumprindo as obrigações, os cuidados, tudo que for necessário. E é isso, galera. Valeu, tchau, tchau.